Bom, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa oficina profissionalizante da Faculdade Maurício de Nassau, Teresina. Hoje, com a participação ilustre do Dr. Francisco Reis Júnior. O Dr. Francisco é um juiz muito querido, né, de todos na magistratura do Maranhão, uma pessoa ímpar, né, e muito proativa. Eu vou aqui ler o breve currículo do professor Francisco. O professor Francisco possui mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal do Piauí, em 2016, especialização em Direito Constitucional pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2013, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, 2002, e atualmente trabalha como juiz de direito titular da 2ª Vara Criminal de Timon. Né? Nós somos vizinhos lá, eu estou na primeira e ele está na 2ª Vara Criminal. Doutor Francisco, agradeço a sua disponibilidade de participar desse evento, compartilhar com os alunos e os demais convidados que estão aqui presentes a sua experiência. Esse evento é dirigido pela Faculdade Maurício de Nassau. Agradecemos a presença na nossa instituição e motiva entender, trazer para os alunos a realidade da vida profissional. O senhor, como um juiz atuante e ainda um cientista político, né, formado em ciência política pela Universidade do Piauí, tem, com certeza, grandes ensinamentos para compartilhar com a gente e eu agradeço imensamente a sua presença. Nosso horário da atividade é das 18h30 até as 21 horas, então você fica à vontade, você pode usar a palavra o tempo que desejar. E os alunos, eu peço que se identifiquem, os alunos coloquem um nome no perfil do Zoom, porque vai ser posto um relatório para a faculdade da presença dos alunos que participaram da oficina, tá bom? E, doutor Francisco, o senhor está com a palavra, fique à vontade. Eu agradeço o convite, professor Rogério, meu amigo Rogério Monteles, agora atuando à frente de uma vara criminal na comarca de Timon. Sabe que sempre o seu convite me é muito bem-vindo, é quase uma ordem. Então, já não é o primeiro na Faculdade Maurício de Nassau, a quem eu também agradeço o convite da instituição, tenho uma excelente impressão, não só aí em Teresina, mas aqui em São Luís também. Tem alguns amigos que são do quadro e eu vejo o quanto essa interlocução com profissionais faz com que a Faculdade de Direito da Estado ela venha se destacando, não só nesses exames tradicionais, como da OAB, mas com profissionais que já saem formados com um trato bem mais viável para quem vai trabalhar mesmo como operador do direito. Então, a instituição está de parabéns e eu me sinto bem à vontade, tá? Um local onde a gente possa conversar, possa apresentar nossas razões e ter espaço para que as pessoas ouçam, reflitam. Isso faz toda a diferença, principalmente no tempo que a gente vive, não só pela pandemia, mas também pelo acirramento político em que a gente vem verificando ao longo dessa década. Então, eu agradeço demais o convite, tá, professor Rogério? A ideia era falar sobre a ação do juiz criminal, e aí o professor Rogério sugeriu, por que não falar sobre o CNJ? É a tua área de estudo. Eu, de fato, o CNJ, esse ano faz 15 anos. Ele foi criado pela Emenda Constitucional 45 e foi instalado efetivamente em 14 de junho de 2005. Então, veja que nosso jovem vai debutar. Nosso jovem conselho vai fazer no próximo dia 14 de junho 15 anos. E o que temos a dizer desse adolescente que está em plena puberdade? Quem será que ele se tornou? Por que ele foi concebido? E quais são os destinos que ele vai ter nessa sua iminente maioridade, né?
Então, essas reflexões que eu vou tentar apresentar para que os senhores, ao longo do tempo, possam avaliar a importância desse conselho. De início, eu digo que eu sou um entusiasta do Conselho Nacional de Justiça, um entusiasta. Profissionais como Rogério Monteiro e Ferdinando Cerejo, nosso outro colega juiz, que também está nos dando a honra de presenciar, sabe a diferença do que era o Poder Judiciário antes do Conselho Nacional de Justiça. Em especial, o professor de vocês, viu, queridos alunos? O doutor Rogério é um assíduo usuário dos serviços do Conselho Nacional de Justiça todas as vezes em que ele se sente lesionado em algum tipo de interesse que afronte o devido processo, que afronte a Constituição, que afronte a lei da Magistratura Nacional. Então, o professor de vocês, ele tem essa, não só convicção, mas ele é um usuário, até arrisco a dizer, um usuário contente com a tutela que o CNJ vem te possibilitando ao longo desse tempo. E não é à toa, não é à toa. Viver num país em que nós concebemos uma instituição como o Conselho Nacional de Justiça, logo após a redemocratização, é para a gente comemorar. E aqui eu posso já fazer uma avaliação, que se existe uma agência nacional que funcione nesse país, ela se chama Conselho Nacional de Justiça. Ela se chama Conselho Nacional de Justiça. Então, a importância estratégica desse conselho, não para o Poder Judiciário, mas para a sociedade. O Conselho Nacional de Justiça é um ganho de todos nós. Então, a minha fala de hoje, ela é também uma homenagem, né, a esses 15 anos, esse debut do Conselho do CNJ, para simplificar e ficar mais fácil, né, a fala, mas também uma exaltação a que a sociedade saiba que a experiência desse conselho ela é vital para o aprimoramento dessa instituição, que é um poder, que é o judiciário, um poder da República, e também como experiência a que esse tipo de formatação, o quanto ele tem a nos ensinar. O professor Rogério, quando ele me convida para as falas, ele talvez a maior contribuição que ele goste da minha apresentação é o fato como eu me apresento como uma pessoa que gosta de refletir qualquer que seja o assunto de modo radical. Mas como é um radical de direita, de esquerda? Não, radical pela etimologia, aquele que vai para a raiz, né? Então, aquele que vai para a raiz. Porque discutir qualquer que seja o assunto, sem saber de onde ele veio, para onde se vai, a gente vai falar palavras ao vento, a gente vai utilizar simplesmente de recursos retóricos, mas a gente vai ter a dúvida se o que a gente está fazendo condiz com a verdade e condiz principalmente com uma proposta de melhoria da sociedade. Então, ser radical em relação a tratar do CNJ é saber o que ele representa ao ser criado. E aqui eu me permito a gente fazer uma digressão no tempo. Vocês sabiam que o Poder Judiciário brasileiro não foi a primeira vez que tentou fazer uma forma de controle. Durante o período da ditadura militar já teve. Em 77, no Conselho Nacional da Magistratura. E aí ele não chegou a vingar. E aí esse Conselho Nacional de Justiça, ele veio em 2004. Mas para quê? Em nome de que se necessita criar um conselho? Então, essas perguntas, elas foram pouco apresentadas para a sociedade até se criar o Conselho Nacional de Justiça. Talvez ele tenha sido instalado sem mostrar muito até que ponto ele poderia contribuir com a sociedade. Mas a gente fazendo uma leitura de 88 para cá, a gente percebe o quanto o Poder Judiciário, ele, ao ser um poder da República que não tinha eleição para o recrutamento de seus membros,
ele tinha uma blindagem natural e necessária para o seu pleno funcionamento. Então, enquanto outros poderes, como o legislativo e o executivo, precisam de alguém que vote, de alguém que receba a confiança do povo, esse sim o soberano, para exercer aquele mandato, no judiciário a gente nunca teve isso. E aí o judiciário, necessariamente, ele era um poder mais fechado. Existem diversas razões para isso, razões legítimas. Nós estamos, enquanto agentes políticos, para garantir um equilíbrio entre a vontade da população e a Constituição, para que a maioria não esmague, não simplesmente desconsidere e aniquile as minorias. Então, é nessa interlocução, é nesse espaço de convencimento, é nesse espaço em que, entre a lei e a realidade, existe um fundo de direitos fundamentais, é nesse espaço que o judiciário ele precisava estar blindado para garantir. Então, nenhuma força foi capaz de tirar as nossas garantias em 88. A nossa inamovibilidade, a nossa independência funcional. De modo que, na década de 90, e aí a nossa década de 90 já começou muito movimentada sobre a perspectiva política. Nós tivemos já o impeachment 4 anos depois da Constituição. Olha o estresse, olha como se esticaram as tensões entre os poderes. Mas a gente passou. Passou tanto que a gente ganhou uma Copa em 94, né? Então nós ganhamos uma Copa do Mundo em 94. Essa turbulência. E aí nós temos o primeiro governo 94 que ele se depara com algo que ele não conhecia, professor Rogério. Ele se depara com o protagonismo de jovens magistrados, em especial da Justiça Federal naquela década, em que eles começaram a tomar decisões, e aí os senhores que são alunos do curso de Direito vão saber que algumas decisões em relação a direito, que não tratam só de indivíduos especificamente, mas sim de coletividades, eles, a partir de uma decisão de um juiz, eles podem ter proporções nacionais. E aí você pega a experiência de juízes federais que decidiram contra interesses do governo federal. Então, propostas que a gente chama naquela década de propostas neoliberais, de tentar modernizar o país com privatizações de telecomunicação, isso foi barrado judicialmente. E aquilo criou uma situação de ocaso, uma situação única. Mas como pode um juiz, segundo o que ele interpreta do que vem a ser a lei e a Constituição, ele impede um projeto nacional de desenvolvimento do país? Então começou a perceber que existia a necessidade suprapartidária de dar uma resposta a se conter esse judiciário. E aí, quando a gente vê o estado de arte da literatura política na década de 90, a gente percebe que a influência fundamental, e aí eu peço que os senhores guardem essa informação, a influência fundamental para que o poder judiciário ele fosse controlado era que ele se tornasse um poder previsível. Porque, sob a perspectiva liberal capitalista, pior de tudo não é saber para que rumo o judiciário decide. É a cada dia você ter uma decisão para um sentido em que você não garante segurança nem a previsibilidade. Isso, ela é péssima. E isso ocasiona um prejuízo. É um sentimento, hoje a gente já entende, né, que é um sentimento necessário que monte de forma como o próprio Código de Processo Civil, uma década depois, veio positivar esse sentido racional que já vem de toda uma escola. E aí eu peço a liberdade também para os colegas, para os alunos, uma escola neo-institucionalista. Mas, professor, o que é isso? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existem no mundo 3 correntes de democracia. E a democracia é uma coisa muito curiosa, professor Rogério.
a democracia é uma coisa muito curiosa, porque ela não é unanimidade, por mais que hoje seja um sentido corrente, mas a gente às vezes se confunde com o que vem a ser democracia. Democracia não é vontade da maioria. Democracia é fazer com que, eu encontre mecanismos de solução em que eu consiga dialogar entre pessoas que têm perspectivas políticas inteiramente diferentes. Ou seja, eu preciso fazer com que pessoas... Mais importante do que chegar a uma resposta do que é o certo e o errado são esses mecanismos. Se eles existem, se eles são claros e se são obedecidos. Então, a história da modernidade ela vem exatamente a apresentação dessa onda de mecanismos democráticos. A primeira delas, a gente conhece, a gente foi, de certa forma, resultado dessa primeira onda democrática, que é aquela do século XIX, em que os países europeus começam a deixar de ter colônias. Então, ali existe um primeiro movimento de controle democrático de grandes monarcas. O constitucionalismo ele ali se forja. Nós temos o segundo momento, depois da Segunda Guerra Mundial, você pega a descolonização de vários países e asiáticos, principalmente ali no leste asiático, e você tem a terceira onda democrática, que é a nossa. A nossa, pela duas militares da América Latina, especialmente, a gente passa por uma terceira onda democrática. Um pensador chamado Samuel Huntington, ele explica que nessa terceira onda democrática é que nasce a possibilidade de você perceber que a democracia ela não tem a ver simplesmente com o poder que o povo tem de eleger os seus representantes. A democracia precisa de muito mais. A democracia não pode simplesmente achar que, ao exercer o meu papel soberano de escolher um político, eu o entrego a possibilidade de eleger o país. Então, nessa terceira democrática, percebeu-se lá uma lição de Rousseau, que democracia, mais que vontade da maioria, democracia é deliberação e vigilância constante. Então, nós precisamos criar agências estatais que, mesmo passada a eleição, o povo ainda possa receber informações e controlar socialmente o poder. Porque, afinal de contas, tudo não passa da discussão sobre a extensão e a legitimidade do poder. Seja o poder no executivo, seja o poder no legislativo, seja o poder no judiciário. Então, nesse momento, percebeu-se que aqui no Brasil, como uma expressão desses países latino-americanos, a gente tinha, com a reabertura política, até uma certa simpatia com o que poderia ser a democracia eleitoral, a democracia do voto. Por mais que a gente tenha sido testado, 4 anos depois com o impeachment. Mas nos foi apresentada a democracia como uma festa do povo e a eleição como uma festa máxima da democracia. E aí, 4 anos depois, a gente vive aquele impeachment e nos vem a sensação de que, retomando um novo governo, no poder judiciário falta alguma coisa. Falta um controle permanente. E como eu falei, essa simpatia suprapartidária fez com que se tentou criar o conselho ainda na década de 90. Bernardo Cabral foi o relator, ele não conseguiu, Fernando Henrique estava mais preocupado com a emenda da reeleição, mas estava tudo pronto. Até que Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, ele toma posse, 1º de janeiro, e ele tem um capital político já irreparável para instalar esse conselho. Fazendo meia-culpa, se é que é possível, eu não estava na magistratura quando se aprovou, não sei se foi sim, somos do mesmo concurso, de dezembro de 2003, o judiciário, ele se tornou, o judiciário enquanto corpo, ele não soube realizar a discussão sobre o CNJ. Veio e foi criado. Então, existe, o professor Joaquim Falcão, ele é da FGV do Rio,
ele falava que o Poder Judiciário brasileiro, na verdade, não existia. O que existiam eram 97 tribunais que agiam como um arquipélago, que nada, não existia nenhuma força centrífuga que lhes desse uma formatação. Então, precisava aquela miríade de instituições terem, aparentemente, uma unidade. Estamos numa terceira onda de democracia, precisamos qualificar a democracia. O Poder Judiciário não é eleito, ele está mais blindado e ele precisa ser controlado. Da magistratura do grau contra os interesses da época econômicos quanto à previsibilidade de suas decisões, vendo para que o conselho aparecesse. E a gente não entende bem o que ele é, porque a gente tinha medo da ditadura, assim como a gente tinha um medo enorme. Mesmo como os tempos passam e nós nos esquecemos de narrativas. Você estaria sendo criticado porque é impossível. Quer voltar a polícia? Quem vai controlar? Só que quando se pega a literatura internacional, facilmente você consegue listar o Poder Judiciário como a primeira instituição a ser necessariamente controlada pela sociedade. Não através do povo em si, mas através de uma instituição forte, objetiva. Então, a ideia de um controle sobre o Poder Judiciário, ele existe como uma compensação ao fato de nós não sermos eleitos. Ele existe como uma compensação ao fato de nós não sermos eleitos. E aí, o Poder Judiciário, ele resistiu bastante. Qual foi a solução para ele se criar a emenda 45? A de colocar no título do Poder Judiciário que na estrutura do Poder Judiciário Nacional estaria encabeçando o Supremo Tribunal Federal e logo embaixo estaria quem? O Conselho Nacional de Justiça. Como pode? Se nós precisamos de uma agência que controle, não para satisfazer o poder, mas para prestar contas para a sociedade, como pode essa agência integrar o próprio poder? E a dúvida que o ministro Marco Aurélio, na época, apresentou, como pode uma instituição que integre o poder judiciário não ter nenhum tipo de competência jurisdicional? O Conselho Nacional de Justiça não julga sobre a perspectiva jurídica e judicial. O que ele faz é dar respostas administrativas. Então, ficou confuso. Mas nós encontramos essa solução para acoimatar vários interesses e não deixar o judiciário com a sensação de que estava agora com controle externo. Só que não vejam como uma razão. Aí vem a ajuda da... Nós até que conseguimos, depois da reabertura em 88, conseguimos expressar o voto. Mas dois valores fundamentais no Brasil são muito complicados. Muito complicados. Se chama o liberalismo. Liberalismo. Que é a necessidade de ser transparente, de ser ações baseadas não no interesse pessoal, mas sim numa razão pública. E essas duas tradições, republicana e liberal, elas sempre foram muito fracas no Brasil. Sempre foram muito fracas. Por conta disso, elas sempre foram muito mal vistas, sequer cultuadas dentro das instituições do Poder Judiciário. Então, vejam a dificuldade de você pegar uma instituição como o Poder Judiciário, fechado, totalmente alheio ao que vem a ser republicanismo e liberalismo.
sob a perspectiva de suas próprias práticas e apresentar um órgão que irá, a partir de então, exercer uma tutela sobre as suas ações administrativas, isso é de causar uma revolução. Isso é de causar uma revolução. Eu peço aqui só para... Tá? O áudio tá bom? Tá, né? Tá. Estamos conseguindo ouvir. Pois pronto. Então é capaz de criar uma revolução. E aí nós precisamos, nesses primeiros momentos, por isso que um país é feito de homens e livros, né? Você precisa de homens com destemor. E esse homem que instalou o Conselho Nacional de Justiça se chama Nelson Jobim. Com a secretaria-geral, o primeiro secretário-geral, hoje o nosso governador do estado do Maranhão, Flávio Dino. Ele foi o primeiro secretário. Eles instalaram, né, daqui vai fazer 15 anos, em 14 de junho, o Conselho Nacional de Justiça, sem saber bem onde eles poderiam chegar, mas com um apoio dos políticos. Não se sabe bem qual era o interesse, mas tinha esse apoio inicial dos políticos, e a sociedade estava alheia. Então, o CNJ, quando ele nasce como aquele filho que não sabe se foi de um namoro mal feito, se foi planejado ou não, e quando vê agora, já viu a barriga e já nasceu a criança. E agora o que eu faço? As próprias associações do Poder Judiciário questionaram vários dispositivos da PEC. E aí veio o grande legitimador desse conselho, que se chama o Supremo Tribunal Federal. Ele foi fundamental para, ao entender a constitucionalidade daqueles dispositivos que alteraram a Constituição, aí sim ele dá voz ao Conselho Nacional de Justiça. E o Conselho Nacional de Justiça, eu quero aqui deixar bem claro, que no Brasil ele teve um grande desafio, porque ao mesmo tempo em que ele vem instalar uma nova era, por isso que ele é revolucionário, ele vem instalar uma nova era no Poder Judiciário, em que se garanta a aplicação prática de tradições democráticas, republicanas e liberais, o Congresso Nacional atribuiu mais uma função ao Conselho Nacional de Justiça que em nenhum lugar do mundo tinha, doutor Rogério. E esse foi o problema. De colocar o Conselho Nacional de Justiça como sendo o protagonista de toda governança e planejamento estratégico do Poder Judiciário Nacional. Veja, se já é difícil eu tentar controlar, tentar garantir transparência, responsividade, prestação de contas, imagina agora eu ter que criar modelos, programas, projetos em que todo o país acabe aplicando. Um país continental com realidades inteiramente diferentes. Vocês percebem a dificuldade que ainda hoje vive o Conselho Nacional de Justiça? Porque se você aplica uma meta para o estado do Rio de Janeiro, facilmente ele vai executar. E, enquanto isso, um estado como o Amazonas vai demorar, em tese, muito mais. Então, essa incumbência se repassou ao Conselho Nacional de Justiça. E aí, vejam o trabalho que esses artífices, e aí eu boto no papel de todos os conselheiros, de todos os juízes auxiliares, de todos os servidores, ao longo desses 15 anos. O quanto eles tiveram que se atualizar, o quanto eles trouxeram palestrantes, o quanto eles incorporaram rotinas de procedimento para que, ao longo desses 15 anos, o Conselho Nacional de Justiça ele possa, se um dia ele foi influenciado por influências neoliberais do que vinha a ser eficiência na década de 90, ao fazer 15 anos, isso que me dá um entusiasmo. O ministro Dias Toffoli, ele, ao ser presidente do CNJ, nessa gestão de 2019 até 2021, ele, no encontro do ano passado, ele entendeu que a eficiência não se faz sem você separar o joio do trigo, sem você entender
que nós precisamos diferenciar demandas de massa de demandas de repercussão geral, de demandas de repercussão social. Elas, simbolicamente, são uma janela de visibilidade do Poder Judiciário. E aí, ele entendeu esse momento do Poder Judiciário e ele sinalizou que o Poder Judiciário brasileiro ele está agora em sintonia com a Agenda 2030 da ONU. Então, agora a gente está preocupado com não só decidir um processo de derrubada de árvores lá da Amazônia. A gente está preocupado em saber quanto tempo os processos de crimes ambientais, de licenças ambientais, eles vêm demorando e dar uma conotação, uma roupagem temática para cada um desses temas relevantes e fazer com que o Poder Judiciário ele tenha um salto de qualidade que a gente ainda não tinha experimentado. Ou vejam que o Poder Judiciário ele enfrenta um desafio enorme, porque de 2005 para cá, o mundo também não é mais o mesmo. Nós temos hoje grandes instituições burocráticas, grandes tribunais com milhares de servidores. Eu sei que é o sonho de muitos dos alunos fazerem concurso público, para, mesmo que seja na fase intermediária de suas carreiras, mas para integrar os corpos administrativos dos tribunais. Veja que nós, em pouco menos de 10 anos, até 2030, nós teremos cerca, no caso do Tribunal do Maranhão, que eu posso falar com menos ignorância, não com autoridade, mas com menos ignorância, nós teremos cerca de 6.000 servidores, se não tiver mais concurso e admissões, em processos inteiramente eletrônicos. E aí, nós iremos fazer o quê com essa massa de servidores? Existe um aforisma muito utilizado pela economia que diz que a idade da pedra acabou não foi por falta de pedra. Então, esses desafios o Poder Judiciário também tem. Então, o que vai legitimar o Poder Judiciário, e aí o CNJ, ele é esse interlocutor e protagonista, é saber que nós precisamos agir bem, agir muito, mas agir com qualidade. Então, vejam como é que nós chegamos de 2005, um poder que nasce, um conselho que nasce, e chegamos até 2020 assim. Foi fácil? Não. Eu vou tentar fazer um breve histórico para vocês perceberem como foi árdua a vida desse jovem de 15 anos e saber o que se espera dele. Então, em 2005, nós temos Nelson Jobim. Quem conhece Nelson Jobim, um pouco da história dele, sabe de seu virtuosismo. Ele talvez seja um dos poucos homens que integrou os três poderes, como senador, como ministro da Justiça e como ministro do Supremo. Então, a sua vontade proativa foi enorme. E aí, o Poder Judiciário brasileiro, a primeira coisa que ele precisava era de um raio-x, sabe? Aquela pessoa que chega no médico, em mistério total. Aparentemente, ele é um cidadão que chegou. Mas quem é o Judiciário brasileiro? E aí, vão pedir informações. Ao pedir informações, ele se deparou com o caos. Estados, eu não vou nominar para não ser injusto, mas estados que não tinham nem ainda computadores para digitar suas sentenças, até estados como o Rio de Janeiro, que já tinham metas. Então, vê a diferença. Então, o primeiro desafio do CNJ é produzir informações. E informações que sejam confiáveis. E até hoje a gente ainda vive vários dilemas. Tá? Porque conseguir instalar órgãos internos em cada poder que produzam informações verossímeis, validadas e verídicas, isso demorou muito tempo. Por quê? Porque a noção de controle, e aí eu utilizo pela primeira vez aqui a palavra, a noção de accountability, ela tende a ser uma escalada em que o ponto final do accountability é ele se tornar um aspecto cultural. Ele se tornar um aspecto cultural. E aí eu me permito essa primeira reflexão sobre accountability, que uma professora da USP, ela estudava na década de 80 nos Estados Unidos, e quando chegou aqui no Brasil, começava a falar, não era com os alunos, era com os professores sobre accountability, ninguém entendia nada. Mas ela escreveu um texto, vocês podem procurar na internet, quando poderemos falar de accountability no Brasil? Porque ninguém sabia o que era. E aí ela comparou, olha, por que nos Estados Unidos
Se alguém diz, não saia na rua, que você vai ser preso, ninguém sai. Quando se fala que você tem que entrar no metrô com seu ticket e você vai lá e faz, isso faz parte de uma tradição de respeito à lei que já está internalizada, já é um valor cultural. Eu me lembro de uma viagem que eu fiz à Europa, e só para ilustrar o quanto a realidade de alguns países é totalmente diferente. Enquanto você vai no país como a Alemanha, e lá você não precisa apresentar ticket nenhum para entrar em ônibus e metrô. Na Hungria, existe uma pessoa que pega o teu cartão na entrada, olha, a outra lá perto da roleta fura, e aí que você vai entrar no metrô. Então, isso expressa um exemplo que reporta a diferença total de cultura que as pessoas têm em relação às suas instituições. E uma instituição vital de qualquer país é a lei. Respeitar a lei, ela não deve ser assim, mas por que não respeitar a lei se não tem a polícia me olhando? Essa é uma típica pergunta que um americano e um alemão falam, sim, mas vou respeitar a lei porque é lei. É intuitivo esse respeito. Pois esse é o caminho final da accountability. É que nós façamos não porque eu vou ser punido, não porque eu vou ser aposentado compulsoriamente ou vou ser perseguido. Eu faço um sistema de controle interno nos tribunais porque é o certo. Vocês entendem? E quando eu observo a realidade, quando eu observo a realidade dos tribunais e vejo o quanto mudou dessa tentativa árdua do ministro Nelson Jobim de produzir dados até, doutor Rogério, agora você observar os tribunais que, ano passado, 2019, começou a se criar um ranking de transparência. E é coisa bonita. O Estado do Maranhão, ele responde a 80% de todos os parâmetros que o CNJ elenca como necessários à transparência. O Estado do Piauí, a 88%. Eu me lembro que, em 2009, o Tribunal da Bahia ele sofreu tantas críticas, tantas intervenções do Conselho Nacional de Justiça, pelo ministro corregedor Gilson Dipp, que ele pensava em fechar aquele tribunal. E 10 anos depois, olhar o Tribunal da Bahia dando exemplo de produtividade e transparência, isso é um ganho da sociedade. Vocês percebem? Isso é um ganho da sociedade. Então, entender o Conselho Nacional de Justiça ao longo desses 10 anos faz com que a gente perceba que mexer em grandes estruturas dá trabalho. Mas depois que elas começam a rodar, a entrar em andamento, a gente não quer mais atraso, a gente não quer mais voltar atrás. A gente não quer mais um poder judiciário como alguns já... Tu sabe de quem eu sou filho, tu sabe com quem tu está falando. Então, onde vários interesses não republicanos, eles faziam parte de uma cultura. Enquanto o CNJ ele tem algumas atribuições específicas e próximas, mas o quanto ele possibilita uma revolução de cultura. Então, quando eu vejo as novas gerações de servidores e juízes, já depois do CNJ, a atitude mental que eles têm em relação a como os órgãos superiores dos tribunais irão decidir, irão agir, irão se reportar a eles, isso muda completamente a percepção que eles têm de respeito à lei, sua própria conduta pessoal, como eles vão atuar. Então, é essa revolução que eu testemunhei. Eu e o doutor Rogério, nosso colega Ferdinando Cerejo, nós testemunhamos o quanto nós passamos de um poder judiciário cartorário do século XIX para um poder judiciário século XXI, um poder judiciário 3.0. Um poder judiciário preocupado com demandas de massa, mas também preocupado com demandas de repercussão social. Um poder judiciário que existe uma ouvidoria que cresce os seus atendimentos em 10% ao ano. Um poder judiciário que você acessa o site e ele tem informações intuitivas, em que ele possibilita o acesso a relatórios, a canais de interlocução com o próprio CNJ, com os tribunais, que mostram o quanto esse é um caminho irreversível, que é uma conquista da sociedade
e que o que precisa do CNJ é que ele dê continuidade às suas políticas para que não fique à mercê de que a cada mudança de gestão, seja da presidência do CNJ, seja da corregedoria, cada um queira mostrar voluntarismo, mostrar iniciativa, mostrar esse seu virtuosismo, porque isso acaba quebrando essa normalidade administrativa e essas experiências. Então, o que eu percebo, doutor Rogério, é que o CNJ, em razão do baixo grau de institucionalismo no Brasil, a gente não respeita muito as instituições, a gente respeita quem está à frente delas. Então, não é a presidência da República, é o presidente da República. Não é a presidência do CNJ. Quem é o presidente do CNJ? Então, esse nosso apego cultural, não às instituições, mas a essa enérgica afetação carismática que nós temos a seus líderes, isso no CNJ também enfrentou. Tá? As crises de vaidade. E aí eu falo já como uma voz que fala da história. Tá? As brigas que houve entre o ministro César Peluso e... Como é o nome da corregedora da época? Se me lembra, se me ajude, recorro ao senhor, professor Rogério. A corregedora... Eliana Calmon. Então, as brigas, ali você viu que eram vaidades incompatíveis com o sentido impessoal daquela instituição. Então, a gente passou por alguns maus bocados. O ministro Joaquim Barbosa, com o seu destemor linguístico, ele também colocou à prova ali várias ações do CNJ. Mas nós vemos que o CNJ resistiu. Dos 10 aos 15 anos, e aí é essa novidade que eu percebi, o CNJ ele deixou de ser tão midiático no sentido de suas operações, de suas ações, mas quando você olha o nível de busca da excelência de seus programas e de suas ações, você vê que a instituição funciona, que a instituição está viva. Ela precisa de reformulações? Me parece que sim. Me parece que o CNJ ele jogou num nível muito alto e agora ele é vítima de seu próprio sucesso. Ele é vítima de seu próprio sucesso. A gente não pode deixar o CNJ se apequenar. A gente não pode deixar o CNJ virar chapa branca, virar corporativista. O CNJ tem 15 integrantes, 9 são da magistratura. Então, esse foi um problema que se solucionou através disso. Não vai ser controle externo, porque a maior parte de seus integrantes é oriunda do próprio Poder Judiciário. E, ao longo desses anos, de fato, a experiência mostrou. Não foi a procedência de cada um dos conselheiros do CNJ que determinou uma alteração em suas posições. Me parece que quem entra, seja vindo do Judiciário Estadual, do Judiciário Federal, trabalhista, do STJ, do TST, do STF e mesmo da OAB, eles chegam dando a sua contribuição. O que quer dizer isso? Quer dizer a força institucional que o próprio CNJ está formando. Então, quem entra sabe que ali vai ter um respeito, sabe que ele não vai politizar as decisões. Então, isso é um ganho da sociedade. Isso é um ganho da sociedade. Nós temos vários desafios? Temos. Tá? Me parece que ainda há um espaço muito grande para se fortalecer o respeito à legalidade, para se aproximar ao judiciário da sociedade de grandes demandas. Nós ainda precisamos readequar, e aí o CNJ, eu tenho visto o esforço que ele vem fazendo, readequar a distribuição de orçamento e de recursos humanos entre o primeiro e o segundo grau nos estados e também nos tribunais regionais federais, mas em especial nos estados. Você vê que um tribunal, eu falo o tribunal do segundo grau, ele tem cerca de 40%, 0,4% de toda a mão de obra à disposição da instituição, enquanto a maior parte, mais de 80% de todos os processos, está na base. Então, o CNJ percebeu isso desde
o ministro, em 2011, o ministro César Peluso, que é egresso da Justiça Estadual, ele foi o que levou à frente essa briga, e é uma briga mesmo, você trazer uma razão pública que vincule os tribunais na elaboração do orçamento, fazer uma divisão de mão de obra e de recursos para alocar muito mais recursos na aquisição de suprimentos, insumos, computadores e deslocar recursos humanos para a base, isso é uma alteração enorme. E eu vejo que nós estamos, essa década de 2010 a 2020, ela é testemunha disso. Só que, para e passo com esse fenômeno, nós tivemos também uma modernização radical dos parques de informática e da gestão de processos. O Dr. Rogério sabe muito bem como eram classificados os processos antigamente. Eu classificava um pedido de prisão preventiva com um código, o outro colega com outro código, e no final ninguém sabia. Então, uniformizar a gestão de informática no Poder Judiciário é uma medida racional, uma medida que demorou para acontecer, mas quando ela veio, ela trouxe vários fenômenos, né, de uso predatório da justiça, do processo judicial eletrônico. Então, nós, enquanto quantidade, nós ainda estamos com a sensação de estarmos enxugando gelo. Por quê? Porque o input é muito grande. A quantidade de novos processos é absurda. E aí eu faço aqui uma reflexão aos alunos, meus queridos alunos, que nós temos no país a formatura de milhares de bacharéis, e por ano, eu não tenho certeza dos números, mas entre 500 mil e 1 milhão de novos advogados. Então, é claro que eles irão dignamente procurar demandas para viabilizar suas atuações, e isso vai repercutir no Poder Judiciário. Uma das alternativas, o Dr. Rogério é um doutor em resolução não conflituosa de demandas, então me parece que é a solução. Isso não vai tirar o prestígio do Poder Judiciário, isso não vai tirar a nossa importância. Vocês saibam que julgar vida, liberdade e patrimônio alheio é um ato de angústia. Então, quanto menos em quantidade nós pudermos nos debruçar para, aí sim, ver com qualidade tanto a produção das provas quanto as decisões, me parece que esse é o caminho ótimo. Os tribunais superiores já encontraram, né, um caminho de um ponto ótimo, né, de equilíbrio, ao filtrar através desses instrumentos de repercussão geral o que chega ou não nos tribunais superiores. Me parece que do que era o STF e o STJ 10 anos atrás, nós temos já uma racionalização enorme, mas ainda não se repercutiu no primeiro grau. Como nós iremos fazer isso? Não tem outro jeito a não ser capacitar, convencer os operadores do direito, né, os advogados, a que eles se utilizem, se empoderem, né, que é uma palavra bem em voga, quanto a essas soluções. Me parece que isso não tem nenhum problema e é um dos caminhos. E o CNJ ele tem focado nessas ações. Então, o Conselho Nacional de Justiça, e aqui eu espero que haja a participação de todos, eu chego aqui encaminhando a essa primeira fase do nosso seminário. O Conselho Nacional de Justiça, ele é, a meu ver, a instituição mais importante criada após a Constituição de 1988. Eu repito com maior tranquilidade que se existe uma novidade na estrutura burocrática estatal, uma novidade que deu certo para muito além da reforma administrativa que Fernando Henrique Cardoso fez, foi a criação do Conselho Nacional de Justiça. Ele rapidamente entendeu os seus escopos, tanto instrumentais, escopos de garantir transparência, a prestação de contas, a motivação das decisões, quanto a seu aspecto finalístico, de qualidade, de eficiência, de respeito à lei. Então, ele entendeu. E a jovem que promete. Ele é um jovem
promete um belo adolescente que tem muito já a nos ensinar e que precisa do nosso apoio não cego, um apoio de vigilância, já que uma das participativas do Conselho Nacional de Justiça é que tenhamos essas agências constantemente vigiadas, inclusive ele próprio. O Conselho Nacional de Justiça não pode ser dos vícios que um dia ele nasceu para combater. Ele não pode se tornar burocrático, ele não pode se tornar com suas decisões restritas, ele não pode privilegiar cuidado para não incorrer nos mesmos vícios para os quais ele foi criado para combater, tá certo? Então, eu saúdo nesse momento de muito estresse político no país, essa oportunidade de trazer algumas reflexões sobre essa instituição que, para mim, representa o que nós precisamos, não só no Poder Judiciário, que é a radicalização do bem, a radicalização da razão, que a gente não mais decida com fígado, não mais decida com ódio, mas deixe as instituições serem fecundadas por razões públicas. Me parece que o ministro Luiz Roberto Barroso falou uma frase, eu acho que precisa um choque de iluminismo. O CNJ ele nasceu para ser uma instituição desse viés, desse naipe, e ele tem, se nós pararmos com tranquilidade para observar, ele tem como ser visto enquanto experiência que poderia, e aí eu trago até uma sugestão para os colegas pensarem, ele poderia ser muito bem reprisado em outras instituições. Já imaginaram? No meio dessa um Conselho Nacional que, de forma não embasada em suposições, ele pudesse traçar programas, metas, tentar dar frente e transformar isso em então, me parece que essa espécie de país diversificado, federal, né? um federalismo que a gente feita, racional, central, um Conselho Nacional, tanto na saúde, na polícia. Então, me parece que nós temos um espaço público de experiência que essa década de até 2030 ela vai possibilitar para que a gente possa sendo um país nos próximos anos. Tá? Então, eu agradeço ao professor Rogério e estou aqui inteiramente à disposição para a gente continuar o que eu acho que foi uma conversa. Tá? Muito obrigado, professor. Sou Francisco, está me ouvindo? Estou ouvindo. Sou Francisco, eu fico muito agradecido pela sua palestra. Teve aqui, fiz várias anotações a respeito da sua fala. Tem bastante questões, né, para a gente poder trabalhar. Uma delas, apareceu aqui no chat, a pergunta do Florencio. O Florencio pergunta aqui para o senhor: boa noite. O senhor não acha injusto o CNJ ter 15 membros e quando o seu presidente se afasta por impedimento, o vice-presidente do Supremo assume? Não seria mais justo se criasse um regimento interno e que acrescentar para cada um dos membros assumisse, e não um estranho, como o vice-presidente do Supremo, assumir na ausência do seu presidente? Ele está questionando sobre a composição do Conselho e segundo a pergunta, quando o presidente se afasta, o vice-presidente do Supremo assume e não um dos membros do Conselho. O que o senhor pensa sobre isso? A minha opinião é franca, né? Eu penso o seguinte, que o CNJ, ele
deveria naturalmente ser visto como um órgão de controle externo do Poder Judiciário. Ponto. Não deveria, a meu ver, não deveria nem ter membros do Poder Judiciário, tipo órgão de controle judicial. Não é. Nós temos 9. E existe um lobby muito forte, na época, de saber que o Conselho Nacional de Justiça estaria do lado, acima, abaixo do federal. Então veja que na própria ADIM, são curiosos os argumentos, e um deles fala isso. O Conselho Nacional de Justiça ele vai zelar pela autonomia do Poder Judiciário Nacional, todos os tribunais superiores e estaduais e federais, trabalhistas e eleitorais, estarão a ele subordinados, exceto o Supremo Tribunal Federal. Exceto o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Vejam como nós estamos aqui com receio que o Supremo, criando um órgão de controle externo que pudesse decidir e o próprio Supremo não pudesse rever as decisões de um outro Supremo. Então, colocar o Supremo Tribunal Federal abaixo, o CNJ abaixo do Supremo Tribunal Federal, foi vital para que a STF reconhecesse as constitucionalidades. Um efeito decorrente disso é que o CNJ é um membro do STF, naturalmente, é o próprio presidente. Se não pode, a perspectiva de o CNJ estar abaixo do STF, não poderia um outro membro do CNJ, que não fosse integrante do STF, assumir a presidência do CNJ, sob risco de tomar decisões, criar. Então, a solução é você impõe um arranjo. Qual é o problema disso? E aí eu peço, os senhores estão me escutando. Então, qual é o problema disso? É a miopia que não se entende um controle externo de um poder externas que não continua claro. Ninguém. Exatamente para que ele faça um controle permanente de legalidade, de transparência, de moralidade e de todos os compromissos e princípios constitucionais. Vocês entendem? Então, o Ministério Público é fundamental. Para dentro do Poder Judiciário, e aí, para dentro não, mas para essa finalidade específica do Poder Judiciário, é que a necessidade de um controle externo através do CNJ representa uma forma de accountability, que não é essa accountability do povo controlando verticalmente, mas uma accountability lateral. Uma própria instituição do Estado controla o Estado. Percebem? E vejam como é curioso esse argumento. Eu me permito aqui também essa reflexão, que eu acho ela muito interessante. O accountability, esse controle lateral, muita gente fala, mas isso aí não é controle de checks and balances, de pesos e contrapesos? A resposta é que não. Vocês sabem como é que surgiu? Me permite essa reflexão. O sistema de peso e contrapeso, ele surgiu assim. Lá nos Estados Unidos, né, aqueles pais da federação, the father of the country, eles perceberam que só a separação dos 3 poderes não era suficiente. Porque quem criava a lei era o legislativo. Quem executa a lei é o presidente e quem julga lá é o judiciário. Se eles deixassem, o povo ia tomar conta da Câmara Baixa, né, da Assembleia, e ao decidir criar novas leis, podia criar a reforma agrária, podia fazer uma série de alterações legislativas que ia acabar esmagando as elites americanas. Esse não foi o maior dos desafios do CNJ. Me parece que todos os presidentes, de um modo geral, exceto algumas passagens, eles desempenharam a incumbência de presidente do Conselho Nacional de Justiça, respeitando todos os postulados, toda a atribuição a que o Conselho Nacional de Justiça foi criado. Então, me parece que nós estamos indo bem.
Não se tornou uma instituição chapa branca, não se tornou uma instituição só para aparentar, só para gringo ver. Me parece que o Conselho Nacional de Justiça ele vem sim mudando as estruturas básicas e prestando informações a quem quiser lá no site. As informações estão bem transparentes a quem quiser sobre a ação em geral de todos os órgãos do Poder Judiciário Nacional. O doutor Paulo Afonso, nosso colega, juiz de Caxias, fez uma pergunta aqui para o senhor. Ele diz o seguinte... Uma honra, viu, Paulo? Um abraço, Paulo. Verdade que o judiciário é outro, totalmente diferente após o CNJ. No entanto, tenho a impressão de que o mesmo exerce um ativismo legislativo indevido, legislando em matéria de competência da União. O que acha o amigo? Aí ele complementa e fala assim, o ideal seria um CNJ dos poderes executivo e legislativo. O que acha o amigo? Paulo, um provocador, viu? A melhor homenagem que o colega faz é exatamente trazendo essas perguntas instigantes. Eu concordo plenamente. Me parece que a nossa década de 90 e década de 2000 foi responsável por patrocinar nos ensinos jurídicos que acabaram se repercutindo em nossas decisões judiciais essa noção de que o direito é o que o judiciário decide. Isso criou um cenário de crise de fontes em que a própria noção de legitimidade ela é colocada em xeque. Vocês veem que a grande revolução da modernidade é fazer com que os conceitos de legalidade e de legitimidade eles ficassem totalmente separados e inverteu a relação de um com o outro. Deixa eu explicar. Antes da Revolução Francesa, antes da modernidade, funcionava assim. Eu sou o rei e eu tenho a legitimidade porque o Deus me deu e tudo que eu falar vai ser lei. Então, a legitimidade ela vinha de Deus e a legalidade vinha em decorrência disso. E, com essas revoluções e essa mudança democrática, a legitimidade vem do povo, da forma como você é investido e tudo que você faz vira lei. Então, existe uma legitimidade secundária. Por que é legítimo, hoje em dia, a ação de determinado agente público? Porque ela é baseada na lei. Ela não é baseada mais no voto do povo, nem baseada mais em Deus. Percebem? Então, hoje, a fonte primária de legitimidade é o povo, que investe os mandatários, que serão os soberanos ao criar as novas leis, e essa lei, esse ente fictício, é ele que vai ser a fonte de legitimidade. Então, tudo que eu fizer de acordo com a lei vai ser legítimo. Vocês percebem? Isso foi essa explicação toda quem dá é o Weber. E ele demonstra quanto a legitimidade ela se tornou inteiramente baseada na legalidade. Então, respeitar a lei e suas fontes é fundamental para que não haja uma panaceia. Eu concordo plenamente com o colega Paulo Afonso. O destemor ao se criar espécies de normas primárias que modifiquem os nossos comportamentos, ela vai contra um primado básico do liberalismo. Qual é? O de que eu só posso ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Eu não posso ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão é em virtude de lei. Então, veja que a lei, no sentido de a fonte vinda principalmente, especialmente e prioritariamente do legislativo. Então, essa expansão paulatina que nós enfrentamos até o estado atual de coisas, em que nós vemos uma profusão de fontes criando obrigações primárias para a comunidade, é decreto, é medida provisória, é resolução, eu não sei mais o que eu faço, isso cria uma sensação de pandectas, isso cria uma situação de idade média, em que cada corporação de ofício criava suas leis. Isso é perigoso? É arriscadíssimo. Eu poderia falar aqui toda a literatura da ciência política para mostrar o quanto isso é perigoso. A nossa maior conquista é exatamente o respeito ao império da lei. Me parece que o nosso grande retorno e a superação, a que as instituições voltem a ter calma diante desse fenômeno que foi o ativismo judicial, é exatamente um neopositivismo. Mas o neopositivismo, não baseado na boca da lei, um neopositivismo baseado numa interpretação estanque, mas baseado em razões públicas. Eu acredito muito
na teoria do Habermas, em que existem, sim, razões públicas que circulam sem vieses de ódio, sem vieses de direita, de esquerda, razões públicas que podem, sim, orientar decisões. Então, o direito não só enquanto teoria de argumentação, mas o direito enquanto a constatação de que a lei é o primado das obrigações e a interpretação dela tem que ser o mais corrente e previsível possível. Me parece, meu amigo Paulo Afonso, é que o CNJ, sim, tem que exercer uma das características fundamentais que é típica de qualquer poder judiciário constitucional do mundo, que é do self-restraint, é da autocontenção, é de abaixar o ego de querer legislar, no caso concreto, com efeitos que sejam erga omnes, e dizer e saber parar, saber calar. O judiciário, ele só é o poder mais respeitado porque ele fala até onde a lei permitiu, até onde existe uma interconexão entre o Estado de lei e a noção que nós temos de direitos humanos, de direitos fundamentais, e aí me parece que essa função ela não pode ser abandonada, tá? Não é qualquer lei que o judiciário tem que respeitar, mas também o judiciário não pode ficar dando sentenças aditivas, criando obrigações primárias aos cidadãos. Essa é a minha opinião. Eu sei que falar isso na condição de juiz, você acaba se expondo, mas aqui eu falo no ambiente acadêmico. Tá? Me parece que a solução para um ativismo judicial é exatamente um neopositivismo baseado em razões transparentes, em razões impessoais e razões públicas. Se nós pudermos traçar esse sentido, eu acho que é o caminho. Acho que caiu aqui meu... O Vilmar, ele coloca aqui, como instituição de aperfeiçoamento sistêmico do trabalho do judiciário, com zelo pela autonomia, conduzindo desde o planejamento estratégico ao controle e ajuste do Poder Judiciário, como foco da excelência, sinto que o CNJ tem conseguido cumprir o seu papel. É a opinião dele. O que você diz a respeito? Me parece que a noção de eficiência ela é complicada. Ela é complicada porque ela tem a ver com a relação de tempo, com a relação de confiança e com a satisfação. Só que um poder judiciário que se preze no mundo, ao decidir, ele tem que desagradar uma parte ou outra. Ou o melhor mesmo é que ele desagradasse os dois, né? Não desse nem de um lado nem de outro. Então, é complicado você avaliar a qualidade de um serviço, de uma instituição, quando ela lida diretamente sobre a sua vida, liberdade e patrimônio. Então, essa peculiaridade do Poder Judiciário ela tem que ser levada em consideração. Sob uma perspectiva de transparência total que o Poder Judiciário passou ao longo desses 15 anos, fez com que o nosso índice de satisfação e confiança, medido, né, a pesquisa que eu olhei aqui, deixa eu confirmar se foi... Eu vou confirmar aqui, colega Rogério. A pesquisa está aqui. Foi uma pesquisa da FGV. Ela fez, ao longo de 5 anos, né, o recorte dela. E aí mostrou que o judiciário ele não consegue avançar em termos de agradar a população. O nosso índice de confiança ainda é de 50%. Você pega aqui, ó, em 2009 era 52%, hoje é de 55%, sendo que em anos como 2018 foi para 43%. Já algumas instituições, bombeiro, Polícia Federal, igreja, elas mantêm um índice de 80%. Então, é claro que nós trabalhamos com a intenção de ser vistos com tanta boa vontade, com tanto reconhecimento, como instituições tão valorosas quanto essas. Mas a dificuldade é enorme. O que o CNJ vem fazendo ao elaborar esses planos é criar algumas estratégias que possam ser replicadas nos estados. Porque eles percebem que não adianta você criar uma meta, o tempo todo você tem que estar vigiando, você tem que criar órgãos internos em cada um dos tribunais que eles possam ter essas ações já como cultura institucional. E o que o CNJ gosta de fazer mesmo é medir. Ele adora metas e adora rankings. Então, esses rankings são interessantes, doutor Rogério, porque
um dos principais rankings desse é o índice de produtividade judiciária. Ele leva em consideração a quantidade de processos e a realidade de cada tribunal, certo? Então, ele divide os tribunais em pequeno, médio e grande porte. O Maranhão está de médio porte, o Piauí é de pequeno porte. Mas, ao dividir esses tribunais entre a quantidade de servidores, de orçamento, de processos, ele vê entre eles qual que consegue ter o melhor desempenho. Esse melhor desempenho, ele é tido como coelho, ele é 100% em cada um desses níveis, pequeno, médio e grande porte, e os demais, eles vão ser comparados em relação a esse que foi o ótimo do grupo, entendem? Então, estados como Rio de Janeiro estão sempre entre os melhores. Mas o que a gente vem percebendo é isso, é o esforço contínuo com que o tribunal, e aí eu dou parabéns aqui às últimas gestões do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, o quanto ele vem se esforçando para garantir a mudança de seu índice. Então, é visível, não tem nada de crítica, tem de elogio ao perceber que os índices revelados no relatório anual Justiça em Números do Tribunal de Justiça do Piauí, em especial, ele vem melhorando. Então, isso é um alento para a gente. A gente sabe o quanto dá trabalho movimentar uma máquina burocrática, mas os números, eles falam por si o quanto a revolução está em andamento, tá? Nesses tribunais. Aproveitando a sua experiência com relação ao CNJ, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a questão do princípio federativo e o CNJ, uma vez que recentemente nós tivemos no Maranhão uma lei estadual criando um adicional, eu não me recordo do que exatamente tratava, criando um adicional para os magistrados, sei se era o adicional de alimentação ou auxílio de saúde, não me recordo exatamente o que era. E essa legislação, embora embasada na LOMAN, essa legislação criada pelo Poder Legislativo Estadual, Assembleia Legislativa, votada, aprovada pelos deputados, sancionados pelo governador, ficou sem efeito, tendo em vista uma intervenção do CNJ. Por uma decisão administrativa do CNJ, essa legislação estadual não tem aplicabilidade. Essa questão, né, da autonomia dos tribunais frente ao CNJ. Estou usando esse exemplo, que é uma legislação estadual que está sem aplicabilidade por uma decisão do CNJ. O que você poderia dizer para a gente a respeito disso? Como fica o artigo 125 da Constituição, que fala da autonomia dos tribunais, em relação ao CNJ? Perfeito, perfeito. O STF ele é o grande árbitro dessas questões. Não é a primeira vez em que o CNJ, ele, de forma administrativa, ele se manifesta quanto à suspensão de efeitos normativos de leis estaduais, ou mesmo de questões que já foram judicializadas. Então, o STF ele vem sendo chamado a agir em determinadas situações, em várias situações. Ele pauta já essa matéria de forma pacífica, de que a questão judicializada aí ela não pode ser modificada pelo Conselho Nacional de Justiça. Em algumas situações a gente já viu suspensão de decisão judicial por ato administrativo da Corregedoria Nacional de Justiça. Eram decisões discrepantes em que houve a atuação. É excepcional, ela demonstra, ela é um termômetro de como ainda precisamos deixar bem claro o estado de coisas quanto à divisão das atribuições das instituições. No que tange à autonomia dos estados em razão do aspecto federativo e, respectivamente, né, dos tribunais em propor leis que foram aprovadas pelas assembleias, nós temos que entender que estamos diante de um poder judiciário nacional cuja estrutura ele é condicionada pela Constituição Federal e pela Lei Nacional da Magistratura. De modo que a inovação que vá contra algum desses dois instrumentos normativos primários, eles têm
instrumentos de controle de constitucionalidade. Me parece que esse é o caminho. Me parece que nessa situação, o CNJ ele demonstra que quer ser implacável, quer fazer uma política. Essas decisões elas são tomadas, vias de regra, a partir de toda uma cobertura jornalística, e aí ele acaba entrando nessas situações, me parece, aí é como teórico, me parece que além do que a Constituição Federal lhe outorga essa atribuição. Me parece que o CNJ não tem competência para suspender efeitos normativos de leis estaduais, ainda que essas leis, elas de forma reflexa ou direta, sejam inconstitucionais. Certo? Me parece que esse não é o caminho. Tá? Mas nós temos experimentado, né, algumas situações em que há abuso de tribunais, e para dar uma resposta pronta para a sociedade, o CNJ ele vem fazendo isso. Então, é uma espécie de ativismo, tá, que o CNJ faz, que eu já critiquei aqui. São questões complicadas, professor Rogério. Eu posso aqui fazer uma comparação até com uma deficiência de lei federal, por exemplo. O CNJ, sob a presidência do ministro Joaquim Barbosa, ele entendeu que a resolução que equiparava união homoafetiva a casamento deveria ser melhor explicada. E aí ele fez uma nova resolução obrigando os oficiais de registro civil a que eles registrassem e que o CNJ obrigasse a que fosse criado um modelo de certidão de casamento para essas uniões. Então, nessa situação, fica bem claro o quanto o CNJ ele teve a proatividade de ir além do que o Código Civil não diz, do que a Constituição reconhecida pelo STF um dos propósitos é de equiparar, mas a de civilmente dizer que é a mesma coisa, em nenhum lugar se diz. E aí o CNJ, através de resolução, ele acabou criando na prática o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Então, é um ativismo judicial, feito por uma instância administrativa. É o que o colega há pouco perguntou, é um dos fenômenos que nós vivemos diante dessa profusão de fontes normativas que se sentem autorizadas a dar concretude à Constituição Federal. É um risco que vem criticado por toda a tradição americana de constitucionalistas. No estudo da mediação, a gente estuda a Resolução 125 do CNJ de 2010, que é uma das centenas de resoluções, né, do CNJ. Já estamos na casa das 300 resoluções agora. No período da pandemia, teve a Resolução 313, 314, e essa questão é muito sensível para nós, juízes, tendo em vista o princípio da legalidade. Na sua opinião, a natureza jurídica dessas resoluções, elas são normas primárias, realmente? Elas são normas meramente complementares? Qual é a sua opinião sobre a natureza jurídica dessas resoluções? Né? Que a gente eu tenho a responsabilidade, já que estou falando diante de alunos, né, de entender o que o STF entendeu, né? Natureza, como se estivesse criando lei. Então, ela é uma fonte normativa primária. O que vem de resolução é equiparado à lei. O STF já reconheceu. É o estado de coisas que nós vivemos. Pode ser que nessa década mude. Pode ser que se criem novas balizas à interpretação constitucional. Tá? Pessoalmente, eu entendo que existe sim um espaço para que, através de resoluções, se criem obrigações primárias para a sociedade, para o Poder Judiciário, né, tanto os seus magistrados, os seus serventuários, os delegatários e os órgãos internos. Me parece que o artigo 103 ele tem espaço, sim, para que o CNJ crie, mas lá está bem claro, no artigo 103, que o CNJ ele vai ter que agir com as suas funções de acordo com a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Então, no fundo, falta também o STF propor uma nova lei, Malomã, e que ela seja o centro gravídico, o centro em torno do qual toda a ordem jurídica que vai reger
o CNJ deva se pautar. Enquanto não tem, o CNJ vem criando fontes primárias. Me parece que sim, um estado anômalo de coisas que nós vivemos ao longo desses 15 anos. É um ponto que a gente poderia entender como negativo, mas é o que a gente está experimentando no ativismo judiciário como um todo, né? Questões muito polêmicas que o parlamento prefere não levar adiante, ele deixa com que o judiciário assim decida. E nós estamos vivendo isso em relação a várias temáticas, cotas, questões ambientais. Então, a pauta moralista como um todo, ela vem sendo travada não mais no parlamento, mas sim pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Perfeito, doutor Francisco. Eu fiz aqui várias anotações, realmente muita riqueza de informações. Eu queria avisar para os convidados que estão aqui, para os alunos também, eu queria pedir licença para compartilhar, doutor Francisco. O senhor está conseguindo me ouvir? Estou ouvindo. Compartilhar a tela do seu livro. Tá com ele aí? Vou pedir para compartilhar aqui. Rapaz, eu trouxe aqui, ó. Mas é melhor aí, acho que fica... Está conseguindo ver? Não, aqui pra gente... agora tá. É um livro que eu lancei em 2000 Fale um pouco sobre o seu livro, doutor. O livro foi o fruto de uma dissertação do mestrado em Ciência Política, que é um mestrado bem interessante da Universidade Federal do Piauí, um mestrado conservador, liberal, se é que isso pode ser possível, mas de muita qualidade. Os professores são de nível excelente. E aí, esse estudo ele decorreu dessa necessidade de fazer um diagnóstico do que foi o Conselho Nacional nesses 10 anos. Se é que ele tem alguma identidade, ou se ele só é esse emaranhado de ações. Então, ele tem um corpo. Quem é essa pessoa? Então, ficou interessante, e a cada hora que nós nos debruçávamos sobre as informações, a gente percebia o quanto foi revolucionária a criação do CNJ, viu? Nós não tínhamos noção de nada, professor Rogério, não tínhamos noção de nada do que se fazia no Poder Judiciário. O Lula, não sei se com muita autoridade ou não, mas ele falava que nós precisávamos abrir a caixa preta do Judiciário. E me parece que foi uma verdade. E com muita pressão, nós estamos aqui vivos e melhores do que antes do CNJ. Vamos adiante uma estrutura do Poder Judiciário que hoje é muito mais responsiva com a sociedade. Os nossos problemas, eles têm nome, têm local e têm número. A gente pode chamar as nossas corregedorias para vir ajudar, para vir melhorar. Então, não é mais perseguição. As nossas promoções, hoje, elas já passaram por um processo de motivação pública de por que determinado juiz é ou não promovido. Os carros, por que se compram carros assim, constrói prédios assim. Então, as decisões administrativas dos tribunais, elas passaram a ser de interesse da sociedade, de uma forma geral, mas também nós, magistrados de base, de uma forma específica. Então, me parece que revelar o que foi o CNJ ao longo desses 10 anos, que é o objeto do livro, me deu a convicção de que o Brasil tem muito a aprender com esse modelo de accountability horizontal que foi criado pelo CNJ. E vem aí a segunda edição, né, professor? Por 15 anos, né? Uma boa, né? Uma boa. É um instituto... É um instituto que ainda precisa ser estudado, acompanhado pela comunidade jurídica. Muito, muito interessante. A sua contribuição é muito importante para esse debate. Eu agradeço. Os colegas, eu disponibilizo aqui o arquivo da dissertação. Se quiserem aprofundar o estudo no CNJ, escolher como tema, objeto da monografia,
porque vale a pena. Vocês vão se deparar com uma série de novidades, de ações. Vocês vão se surpreender o quanto é um campo fértil de experiências, não só no Poder Judiciário, mas na própria estrutura da administração pública. A modernidade com que se fala, a linguagem, as ações. Então, os senhores percebem o quanto eu sou entusiasta do CNJ, mas porque eu vejo o quanto eles são sintonizados com esses princípios internacionais mesmo, de sustentabilidade, de bem viver, de respeito à lei. Me parece que ali é uma agência assim que nós temos que fortalecer e conhecer cada vez mais. E principalmente porque o senhor falou que o judiciário cresce uma demanda de 10% ao ano. Então, se hoje a gente tem em torno de 100 milhões de processos na justiça, precisa realmente que tudo seja muito racional, que tudo seja muito planejado, a noção de eficiência, contabilidade, como o senhor falou, realmente é necessário, e o órgão incumbido para isso é o CNJ, para toda a justiça brasileira. Mas eu pergunto aqui aos nossos convidados, né? O doutor Marcos Monteiro está aqui, né? Nossos colegas, o juiz, o Edmilson Costa Lima, também está presente aqui, acompanhando grande Edmilson, meu amigo. Acompanhando aqui a sua fala, na verdade. E eu gostaria de abrir a palavra para que algum dos alunos ou alguns convidados queiram se manifestar. O Tomar está aí. Valeu pela paciência, viu, doutor Marcos? O Paulo Afonso colocou aqui no chat, né? Aproveito para parabenizar o anfitrião e o palestrante, meus diretos amigos. Bem mais ainda, parabenizar os alunos da Uninassal pelo GRIA do presente e do futuro, professor Rogério Montes. Obrigado. Obrigado, colega Paulo. Paulo Afonso. Professor Rogério, aqui está uma pergunta do nosso amigo, doutor Marcos. Sim, está aqui. Exato. Doutor Marcos pergunta, né? É um grande prazer estar aqui. Queria realizar uma pergunta ao doutor Francisco Reis. Os juízes emitem suas decisões dentro de um critério consagrado no ordenamento jurídico. Acontece que alguns jurisdicionados, insatisfeitos com as decisões contrárias aos interesses privados deles, não procuram os meios legais para reagir juridicamente a isso. Em vez de promover um recurso, procura outro caminho, provoca o CNJ para apurar a conduta do magistrado, que decidiu de forma contrária aos interesses do jurisdicionado. O que o CNJ realiza para evitar a instauração indevida de procedimentos administrativos para a apuração da conduta dos magistrados que desempenham normalmente suas atividades e se deparam com o esperneio desses juristas inconformados? Ótima pergunta, viu? Obrigado, doutor Marcos. Ela traz para o centro aqui do debate a relação da função do CNJ disciplinar em relação aos magistrados. Então, ao longo dos 15 anos, nós passamos por algumas ondas. A primeira delas era de o CNJ passou a avocar. Ele percebia que as corregedorias eram lentas, corporativas, deixavam prescrever algumas infrações administrativas e mesmo criminais, e aí ele tinha a prioridade. Chegou no CNJ, ele avoca e já dava processamento. O resultado foi implacável. Nós tivemos a história do Corregedor Nacional Gilson Dipp. Ele foi um grande xerife, viu? Ele fez um limpa ético no Poder Judiciário Nacional em sua gestão, mas na gestão da ministra Nancy Andrighi, que o nosso desembargador carinhoso, desembargador Cleones, foi um dos membros de sua equipe responsável pela região Nordeste para repassar informações uniformizadas à Corregedoria Nacional. A ministra Nancy Andrighi, ela mudou a tônica para dar preferência para que as corregedorias estaduais passassem a dar processamento. Então, hoje em dia, a gente se encontra nessa fase. Chega no CNJ, eles mandam para cá para ver se a corregedoria está sabendo e se deu encaminhamento. Então, a corregedoria ela
nos notifica, a gente apresenta a resposta. Se perceber que é simplesmente alguma situação de inconformismo em razão do teor de alguma decisão, é prontamente arquivado e comunicado ao CNJ e também à parte que se achou prejudicada. Se ela perceber que há atraso demais, desídia, manifesta decisão contra a legem ou algum elemento de corrupção, fraude ou conluio, aí sim há a instauração do processo administrativo, esse preliminar, e a comunicação para que a Corregedoria Nacional de Justiça acompanhe. Feito em sigilo, é garantido só acesso aos interessados, né, ao advogado de quem foi a parte que provocou a Corregedoria. É um assunto que ele é central, porque um poder judiciário que não se vê independente, blindado para decidir, ele também não serve de nada, mas um poder judiciário que também não tem controle, em que suas autoridades decidem de qualquer forma, dá muitas portas para desvios e excessos. Então, doutor Marcos, atualmente, como meu livro é de 10 anos, de 10 para 15 anos eu não fiz um levantamento, né? Então, não sei como é que está o trabalho disciplinar, tanto da Corregedoria do Piauí quanto do Maranhão, quanto do CNJ, para reportar. Mas o estado, o padrão de coisas, me parece que tem sido esse. A preferência a que os processos administrativos sejam instaurados preliminarmente nas corregedorias estaduais para evitar a abertura temerária de processos disciplinares. Eu agradeço a pergunta, tá? A Raíssa pergunta aqui, a Raíssa Coutinho, estudante lá da Faculdade de São José, ela pergunta aqui, doutor Francisco, o CNJ fez algum reconhecimento de suas pesquisas e estudos sobre o Conselho? Se o CNJ fez o quê? Fez algum reconhecimento de suas pesquisas e estudos sobre o Conselho? Quem dera, né? Eu acho, eu tenho memória disso. Eu mandei um exemplar para a presidente do CNJ na época, a ministra Carmen Lúcia. Tive esse cuidado de mandar. Mandei uma cópia para a ministra Nancy Andrighi. Mas o maior reconhecimento é da minha família, dos meus amigos, e a sensação que alguns leram. Então, a maior realização de quem escreve um livro é que um dia alguém leu e comentou, não ficou só lá na estante, né? Então, me parece que esse é o maior reconhecimento. Eu acho que a sensação de publicar uma obra, ela traz, né, um prazer enorme, mas oficialmente eu não busquei isso, não tive essa ideia de dar visibilidade, mas existem equipes. O CNJ ele é tão profissional, você fica encantado quando entrar no site. Existem núcleos de estudos sobre o Poder Judiciário com publicações. Então, ali o trabalho ele é interdisciplinar, ele é feito por estatísticos, por sociólogos, por juristas. Então, o CNJ está em boas mãos. Eu estava vendo ontem um colega, juiz federal, Carlos Smith, que nos acompanhou no curso da Enfam lá em Lisboa, e hoje ele está no núcleo de planejamento estratégico da uma comissão, né, do CNJ. Então, gabarito de 10. Acabou aqui minha bateria. Então, me parece que tá, o CNJ tem sido objeto de vários estudos interessantes. O professor tem um acréscimo aqui do Dr. Paulo. O Dr. Paulo fala assim, uma circunstância. Dr. Paulo fala aqui, uma discordância com o palestrante é que já somos tão criticados, vigiados e perseguidos. O que seria de nós com um CNJ sem participação de magistrados? Que seria? É uma questão mesmo. Eu falo pela influência teórica, né, do que é uma accountability, um controle externo, mas sem tipo de perseguição,
Poderia ser, né? Eu prefiro crer no aspecto otimista. Me parece que a escolha dos membros é vital para que eles dessem esse caráter republicano impessoal. Mas eu não tenho nada a reclamar da escolha ao longo desses anos dos conselheiros, né, sendo membros do judiciário. Me parece, como eu falei, o CNJ não se tornou corporativista pelo fato de ter a maioria de seus membros integrantes sendo oriundos já da magistratura. Então, é uma experiência brasileira para se mostrar para os gringos, né? Olha, vocês não estão tão certos assim. Não precisa fazer accountability de forma tão extremista, porque há sim a possibilidade de se recrutar integrantes de uma instituição sem que ele seja messiânico, sem que ele se vincule de forma corporativista. Me parece que a experiência do CNJ ela é positiva nesse sentido, de mostrar o quanto um controle externo não necessariamente precisa ser de pessoas estranhas ao quadro. Ô Francisco, falando em ler o seu livro, né? Eu li capítulos do seu livro, tem menção dele na minha dissertação, né? Foi colocado que na minha dissertação como fonte, né? Fonte de consulta sobre o CNJ. Um capítulo uma parte da minha dissertação fala sobre o CNJ e o seu livro é de consulta obrigatória, né? Para quem quer estudar o CNJ. Eu tenho aqui no chat uma notícia de última hora. O Dr. Marcos Monteiro colocou que uma notícia, né? O suspeito de ameaçar um juiz do Maranhão que decretou o lockdown é preso em Curitiba. Aproveitando essa notícia, doutor Marcos, eu pergunto ao senhor, o CNJ tem algum serviço ou alguma área que trata dessa segurança dos juízes, segurança dos magistrados? O senhor chegou a pesquisar alguma coisa sobre isso? Pesquisei, né? Depois de 2015, o CNJ se preocupou com algumas vertentes, né? Primeiro, eles simplificaram a quantidade de resoluções, então, duplicidade, contradições. Então, houve uma simplificação nas resoluções e algumas políticas fundamentais. Aí o colega Paulo Afonso está muito certo, me parece que exageraram na dose ao traçar metas e como se a responsabilidade pela a celeridade do processo fosse unicamente decorrente e fruto da dedicação e do trabalho dos juízes. Então, me parece que o estresse e a saúde dos magistrados ela foi comprometida nessa última década, e aí o CNJ percebeu. Então, assim, algumas políticas nacionais de saúde e de segurança. A nossa arena é a nossa Grécia, né? Se nós temos hoje aqui uma ágora para a gente se debater sobre uma perspectiva positiva ou negativa, são as redes sociais, de modo que existe uma resolução que nos recomenda como nós devemos nos portar nas redes sociais, tanto para que preserve a confiança de nossas decisões, quanto a nossa segurança pessoal e de nossos familiares. Então, o CNJ ele tem serviços de inteligência. No caso aqui, o colega, ele provavelmente deve ter acionado o setor de inteligência da presidência do tribunal e também do CNJ, para que, em conversas, interlocução com a Polícia Federal, houvesse a possibilidade de se localizar essa ameaça. A profissão ela ainda é de risco. Nós estamos numa situação que a gente reconhece que ela é menos ostensiva que a polícia civil, a polícia militar. Essa sim que nos garante a tranquilidade, a ordem e paz. A gente reconhece que são os senhores que se expõem diariamente para manter o cumprimento da lei e buscar a paz. Mas o nosso papel, ainda que seja na retaguarda, de garantir a que haja uma aplicação limpa, impessoal e equidistante da lei, ele também ainda continua sendo de um risco que não é irrisório. Então, os tribunais eles tentam garantir o controle de acesso aos fóruns, a filmagem para que a gente registre o máximo de rosto de quem tem acesso, mas ainda assim há, e aí eu não tenho informações numéricas, mas ainda assim há uma grande quantidade de magistrados que
se encontram hoje sob uma situação concreta, não são ilações, concreta, de risco à sua integridade física e moral. O que é um prejuízo não só para a gente, enquanto vidas, mas para a própria sociedade. Me parece que, se a gente fala de republicanismo, me parece que essa sim é uma razão pública para proteger essas pessoas, essas autoridades. Tá? O Agostinho tem uma pergunta aqui, ele colocou no chat. Interessante sobre o fato de não haver agentes externos para a condução do CNJ, já que geralmente, quando há essa situação, costumamos ver o chamado aparelhamento do poder para gerar vantagem. Eu estou entendendo. Vamos ser franco, aqui a gente está fazendo uma avaliação. Me parece que os presidentes do CNJ que foram egressos da magistratura estadual, de fato, eles foram criaram menos dificuldades com diálogos com as associações, com a AMB, com a AJUF, com a ANAMAGES. Me parece que esses presidentes, como Lewandowski, como César Peluso, eles acabaram sendo mais simpáticos. Mas o ministro Dias Toffoli agora também, me parece que ele atentou para essa necessidade. Então, é como eu venho aqui testemunhar. Meu estudo ao longo desses 10 anos e agora essas pinceladas desses últimos 5 anos mostra que não foi o fato de haver a maioria de membros do CNJ serem integrantes do Poder Judiciário e, principalmente, que o chefe do CNJ seja o presidente do Supremo Tribunal Federal, que isso tenha se descambado para um corporativismo, para um arrefecimento desse propósito republicano, liberal do CNJ. É a minha avaliação. Eu posso estar equivocado, mas eu não vejo o quanto o CNJ ele se tornou só um puxadinho do Poder Judiciário. Me parece que o CNJ ele sabe de sua função à frente da governança estratégica do Poder Judiciário Nacional e ele, ao longo desses 15 anos, ele não abriu mão dessa sua missão. Tá? Então, eu espero que o Agostinho eu tenha falado sobre o que ele perguntou. Bom, doutor, não temos mais nenhuma pergunta. Quem quiser ainda tem a palavra aí. Ou já encaminhamos para o nosso encerramento. Se não tiver mais nenhuma pergunta, o senhor fica à vontade de fazer suas considerações finais. E, de antemão, já lhe agradeço imensamente sua dedicação, o seu tempo, de compartilhar aqui com a gente a sua experiência, a sua riquíssima pesquisa que você fez sobre o CNJ. E eu fico à vontade aí para suas considerações. Eu te agradeço, meu amigo Rogério, professor, ilustre, intelectual, que vem conquistando Maranhão, Piauí e Ceará. É sempre uma ordem os seus convites. Estou aqui à disposição sempre. A minha reflexão final é que nós vivemos um momento de tensão política, mais do que essa pandemia, ela vai passar. Nós precisamos de homens públicos que dialoguem não com o ouvido para ficar surdo e simplesmente querer eliminar a diferença, mas para que nós construamos alguma coisa. A experiência do CNJ ao longo desses anos mostrou que é possível a criação de espaços públicos estatais modernos, republicanos, e se nós pudermos sempre estar nos informando, nos qualificando, nós vamos ver que o Estado ele tem obrigações em relação aos seus cidadãos, obrigações que não são favores, obrigações que nós não temos que achar que são algo de governo A ou governo B, são políticas de Estado, e que essa situação toda passará, mas nós passarinho, né? Eu acho que nós temos muito a sonhar com esse jovem que vai fazer 15 anos e que ele tem muito a ensinar a estrutura do Estado brasileiro no século XXI, de como uma instituição pode ser responsável, grande, mas ao mesmo tempo ser leve e ser conectada com
à modernidade. Então, eu agradeço a todos, tenham uma ótima noite e foi um prazer, tá? Grande beijo. Tchau. Tchau, boa noite. Agradeço a todos. Boa Só noite. lembrando que vai ser colocado o vídeo para o senhor, depois o link, para eu poder disponibilizar nas suas redes sociais. Muito obrigado. Valeu, um Agradeço abração. a presença de todos. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau.